Babá ignorante! Rodrigo Figueiredo berrou com desprezo total, apontando para Camila Ribeiro. Ele não sabia que estava prestes a abrir a boca e nunca mais conseguir fechá-la. Era quinta-feira, 16h30, na cobertura triplex de 600 metros quadrados, no topo do One Barra. E Rodrigo estava demonstrando exatamente por que era o herdeiro mais arrogante do Rio de Janeiro. Sua fortuna de 800 milhões de reais havia criado um monstro, o patrão mais cruel da Zona Sul. Incompetente, ele gritou para Camila, que tentava acalmar Pedro, seu filho de 7 anos. Como alguém da sua laia pode cuidar de uma criança de elite? Camila apenas abaixou a cabeça, sussurrando palavras carinhosas para Pedro, que se escondia atrás dela com os olhos vermelhos de tanto chorar. Ela havia sido contratada há apenas 3 dias, depois que a 15ª babá consecutiva havia pedido demissão. A cobertura inteira parecia congelada. As outras 2 empregadas, Conceição, a cozinheira, baiana de 45 anos, e Aparecida, a diarista mineira, fingiam trabalhar, mas prestavam atenção na tortura que havia se tornado rotina. Em 2 anos, desde a morte da esposa Isabela, Rodrigo havia transformado sua casa num campo de guerra emocional. E você, Pedro? Ele apontou para o menino de 7 anos. Para de choramingar feito mulherzinha. Homem não chora. Pedro se encolheu ainda mais atrás de Camila, que instintivamente colocou a mão no ombro da criança de forma protetora. O menino usava uma camiseta do Flamengo. Ironicamente, o time que costumava uni-lo ao pai antes da tragédia familiar. Não toque nele! Rodrigo explodiu, fazendo os vidros temperados da cobertura vibrarem. Você não tem direito de tocar no meu filho. Você é apenas uma empregada doméstica. A vista panorâmica de Ipanema e Copacabana, através dos vidros da cobertura, contrastava com a frieza que dominava aquele ambiente de luxo. O apartamento, decorado por Sig Bergamin, tinha obras de arte que custavam mais que casas inteiras, mas não havia uma única foto da família sorrindo. Camila retirou a mão, mas seu olhar permaneceu firme. Diferente de todas as outras babás que haviam passado por ali, ela não demonstrava medo. Havia algo em seus olhos castanhos, uma determinação que Rodrigo não conseguia interpretar. Ela vestia uma roupa simples, jeans e blusa branca, mas carregava uma postura que não combinava com alguém desesperada por emprego. Senhor, Rodrigo, ela disse calmamente, usando o tratamento formal que as empregadas eram obrigadas a usar. Pedro está apenas assustado. Crianças precisam de carinho. Carinho? Rodrigo berrou, fazendo Pedro chorar mais alto. O eco reverberou pelos 600 metros quadrados de mármore Carrara e acabamentos de primeira linha. Ele precisa de disciplina, precisa virar homem, não um fraco emotivo. Ele tem 7 anos, Camila observou com voz firme, mas sem alterar o tom respeitoso. E, daí, quando eu tinha 7 anos, já acompanhava meu pai na construtora. Já sabia que a vida é dura, não ficava choramingando por bobagem. Rodrigo caminhou até a janela panorâmica, apontando para o movimento lá embaixo na Barra da Tijuca. Você vê tudo isso? Eu construí metade desses prédios. Minha família construiu essa cidade. E você acha que vou criar um filho fraco? Camila olhou para Pedro, depois para Rodrigo. E o senhor era feliz aos 7 anos? A pergunta pegou Rodrigo desprevenido. Ninguém jamais havia questionado sua infância de herdeiro. Ele se virou da janela confuso com a ousadia da pergunta. Felicidade não paga conta. Ele respondeu defensivamente, repetindo as palavras que seu próprio pai costumava dizer. Não, mas faz a vida valer a pena. Camila replicou suavemente. Rodrigo ficou irritado com a naturalidade dela. Esperava submissão total, medo, reverência excessiva diante de sua fortuna e poder. Aquela mulher simples respondia como se fosse igual a ele, algo que o perturbava profundamente. O celular dele tocou. Era da secretária da empresa, lembrando-o da reunião das 17h com investidores japoneses. Mais um negócio de milhões que exigia sua atenção total. Mas pela primeira vez em anos, Rodrigo hesitou antes de atender. Escuta aqui, ele disse.
desligando o celular sem atender, caminhando até ela com passos intimidadores que ecoavam no piso de mármore. Você foi contratada para obedecer, não para dar lição de moral em mim. Fui contratada para cuidar de Pedro. Camila corrigiu tranquilamente, mantendo a voz baixa para não assustar mais a criança. E cuidar significa fazer exatamente o que eu mando, quando eu mando, como eu mando. Camila olhou diretamente nos olhos dele, algo que as outras empregadas jamais faziam. Cuidar significa proteger o bem-estar físico e emocional da criança. A resposta foi tão profissional, tão técnica, que Rodrigo ficou momentaneamente desconcertado. Havia algo ali que não fazia sentido. Aquela mulher falava como alguém com formação específica, não como uma babá comum procurando emprego no Leblon. Era nesse momento de confusão que sua vida estava prestes a mudar para sempre. E ele nem sonhava que havia acabado de humilhar a única pessoa que poderia salvar seu filho, e a si mesmo. Você tem formação em quê? Ele perguntou, desconfiado, estudando o rosto dela em busca de sinais de mentira. Experiência. Camila respondeu vagamente, ajustando Pedro em seus braços. Que tipo de experiência? Com crianças que sofreram traumas. A especificidade da resposta incomodou o Rodrigo. Babás comuns não usavam termos técnicos como trauma. Pedro não sofreu trauma nenhum. Camila olhou para o menino que tremia de medo atrás dela. Não, a mãe dele morreu de câncer. Isso é vida. Ele precisa superar e seguir em frente. Ele precisa processar a perda de forma saudável. Você fala como psicóloga. Rodrigo disse com sarcasmo, cruzando os braços. Falo como alguém que entende de desenvolvimento infantil. Rodrigo se irritou com a confiança dela. A vista da lagoa de Jacarepaguá ao fundo parecia zombar dele. Toda aquela beleza natural contrastando com a tensão dentro de casa. Desenvolvimento infantil? Você mal deve ter completado o ensino médio na escola pública da Baixada. O senhor se sentiria melhor se eu tivesse diploma universitário? Camila perguntou sem se ofender. Óbvio, educação importa. Por isso pago fortuna para Pedro estudar na escola americana. Então por que está gritando com seu filho, em vez de educá-lo com amor? A pergunta foi como uma bofetada. Rodrigo ficou sem resposta por alguns segundos, o som do ar-condicionado central preenchendo o silêncio constrangedor. Conceição! Rodrigo gritou para a cozinheira, que preparava o jantar. Quantas babás já passaram por aqui? 15, senhor. Rodrigo. Ela respondeu timidamente, sem levantar os olhos do fogão. 15, ele berrou para Camila. Você é a 16ª. Sabe por que as outras saíram? Provavelmente porque o senhor as tratava mal. Camila respondeu simplesmente. Rodrigo ficou roxo de raiva. Elas saíram porque eram incompetentes, assim como você vai sair. Ou porque não conseguiam trabalhar num ambiente tóxico, Camila sugeriu calmamente. Ambiente tóxico? Ele explodiu, gesticulando para a decoração milionária. Esta é a cobertura mais luxuosa da Barra. Vista para o mar, piscina Infinity. Pago 8.000 de salário, ofereço as melhores condições. Dinheiro não compra dignidade, Camila observou. Dignidade não paga conta, não põe comida na mesa. O senhor não para de falar em dinheiro, é a única coisa que importa. Rodrigo se sentiu atacado. Dinheiro é poder, é segurança, é liberdade, é tudo que meu filho vai precisar para vencer na vida. E felicidade? Felicidade é luxo de quem não tem responsabilidades reais. Camila olhou ao redor da cobertura. As obras de arte, o piano de cauda que ninguém tocava, os brinquedos caros de Pedro espalhados pelo chão sem uso. Que responsabilidades o senhor tem, além de assustar seu próprio filho? Eu comando a Figueiredo Incorporações. 15.000 funcionários, projetos de 2 bilhões em andamento. E em casa? Que responsabilidades tem aqui? Sustentar, prover, educar, preparar meu filho para assumir o império que construí. Amar? A palavra ficou suspensa no ar como uma acusação. Pedro parou de chorar por um momento, como se também esperasse a resposta. Amor não constrói caráter, Rodrigo disse defensivamente. Não? Então o que constrói? Disciplina, rigidez,
Exigência. Foi assim que meu pai me criou. Camila olhou para Pedro novamente. E como está funcionando? Rodrigo seguiu o olhar dela e viu o filho tremendo, com os olhos vermelhos, claramente traumatizado. Ele vai melhorar com o tempo, Rodrigo murmurou pela primeira vez, duvidando de suas próprias palavras. Vai? Em 2 anos desde a morte da mãe, ele melhorou? A pergunta doeu. Rodrigo sabia que Pedro estava pior, mais fechado, mais assustado. Você não entende. Perder a mãe é difícil, mas a vida continua. Perder a mãe e ter medo do pai é devastador. A observação atingiu Rodrigo como um soco no estômago. Eu não quero que ele tenha medo de mim. Ele admitiu relutantemente. Então, por que grita tanto? Porque é assim que meu pai me educou. E eu me tornei um homem de sucesso. E como era sua relação com seu pai? Rodrigo hesitou. A verdade era que ele havia odiado o pai por anos. Só o perdoou quando o velho morreu, deixando-lhe o império imobiliário. Isso não vem ao caso, ele disse evasivamente. Vem sim. O senhor está repetindo um padrão. Que padrão? Pai ausente emocionalmente. Criança que cresce sem afeto. Adulto que não sabe demonstrar amor. A análise era tão precisa que Rodrigo ficou perturbado. Como uma babá qualquer podia ler sua vida com tanta precisão? Você fala como terapeuta, ele disse desconfiado. Falo como alguém que já viu muitas famílias destruídas por esse ciclo. Que famílias? Camila hesitou. É uma longa história. Você trabalhou com outras famílias ricas? Trabalhei com famílias que enfrentavam traumas. Que tipo de traumas? Perda, abandono, negligência, emocional. A especificidade das respostas estava deixando Rodrigo cada vez mais curioso. Onde você trabalhou? Em alguns lugares. Que lugares? Instituições que cuidam de crianças em situação de risco. Rodrigo estava começando a perceber que havia algo muito mais complexo sobre aquela mulher. Você tem formação específica? Tenho experiência específica. Em quê? Em salvar crianças que estão perdendo os pais emocionalmente. A frase atingiu Rodrigo como uma revelação devastadora. Pedro não está me perdendo, ele disse defensivamente. Não? Quando foi a última vez que vocês brincaram juntos? Rodrigo tentou se lembrar. Não conseguiu. Quando foi a última vez que você o beijou? Silêncio total. Quando foi a última vez que disse que o ama? Rodrigo abriu e fechou a boca várias vezes, incapaz de responder. Eu demonstro amor de outras formas, ele gaguejou. Como? Pagando a melhor escola, os melhores médicos, as melhores roupas. Isso é provisão material. E afeto? Afeto deixa fraco. Quem disse isso? Meu pai. E como o senhor se sentia quando criança? Rodrigo ficou em silêncio, lembrando da solidão, do medo, da carência afetiva que marcou sua infância na Gávea. De repente, o telefone tocou com urgência. Era Dr. Marcelo Tavares, o pediatra particular de Pedro. Rodrigo, a voz do médico estava tensa. Preciso falar com você imediatamente. É sobre Pedro. O que houve? Rodrigo perguntou automaticamente, voltando ao tom agressivo. Os exames chegaram, temos um problema sério. O sangue de Rodrigo gelou. Que tipo de problema? Rodrigo perguntou, sentindo o pânico crescer. Prefiro conversar pessoalmente. Posso ir aí agora? Venha, Rodrigo disse, desligando tremendo. Camila observou a mudança drástica na expressão dele. Mas notícias? Não é da sua conta, ele respondeu automaticamente, mas sem a agressividade usual. É sobre Pedro. Rodrigo hesitou. O médico quer conversar. Posso ajudar? Como? Depende do que for. Havia algo na confiança dela que fez Rodrigo hesitar antes de dispensá-la. Em 30 minutos, Dr. Marcelo chegou à cobertura com uma expressão grave que Rodrigo nunca havia visto. Rodrigo, ele disse, cumprimentando brevemente Camila, os exames de Pedro revelaram algo preocupante. O quê? Rodrigo perguntou, sentando-se pesadamente no sofá de couro italiano. Ele tem deficiência severa de vitamina D, anemia
e os marcadores de estresse estão altíssimos. Além disso, está com 8 quilos abaixo do peso ideal. Mas isso não é grave, né? Rodrigo perguntou desesperadamente. Rodrigo, Pedro está com sinais clínicos de depressão infantil severa. As palavras atingiram como bombas. Depressão, ele tem só 7 anos. Crianças podem desenvolver depressão, especialmente após traumas. A morte da mãe, combinada com outros fatores ambientais. O médico olhou significativamente ao redor, escolhendo as palavras cuidadosamente. Que outros fatores? Rodrigo perguntou, mas já suspeitava da resposta. Estresse doméstico, ambiente de tensão constante, falta de afeto seguro. Cada palavra era uma punhalada na consciência de Rodrigo. O que isso significa? Significa que Pedro precisa de tratamento imediato, terapia, medicação e principalmente o quê? Mudança radical no ambiente familiar. Rodrigo ficou em silêncio processando. Se não tratarmos agora, Dr. Marcelo continuou, Pedro pode desenvolver problemas psiquiátricos permanentes, depressão crônica, ansiedade, dificuldades de relacionamento que vão durar a vida inteira. Mas eu posso pagar o melhor tratamento do mundo, Rodrigo disse desesperadamente. Não é questão de dinheiro, Rodrigo, é questão de ambiente emocional. Como assim? Dr. Marcelo olhou para Camila, que havia permanecido discreta depois de volta para Rodrigo. Pedro precisa de estabilidade emocional, carinho, segurança. Precisa sentir que é amado incondicionalmente. Eu amo meu filho. Mas ele sabe disso? Rodrigo ficou sem resposta. Quando conversei com Pedro ontem, Dr. Marcelo continuou, perguntei o que ele mais queria no mundo. Sabe o que ele respondeu? O quê? Que o papai parasse de ficar bravo com ele. A resposta devastou Rodrigo completamente. Doutor, Camila interrompeu suavemente. Posso fazer uma pergunta? Dr. Marcelo assentiu. Quanto tempo Pedro tem para reverter esse quadro? Teoricamente, crianças são resilientes, mas cada dia que passa com estresse adicional piora o prognóstico. E se o ambiente mudasse radicalmente? Se Pedro passasse a viver num ambiente de amor, segurança e estabilidade, poderia se recuperar completamente em alguns meses. Rodrigo olhou para Camila, surpreso com o conhecimento técnico das perguntas dela. Você entende dessas coisas? Ele perguntou. Entendo um pouco, ela respondeu modestamente. Dr. Marcelo também pareceu impressionado. Você tem formação na área? Experiência prática, Camila respondeu. Que tipo de experiência? Camila hesitou. Já trabalhei com crianças traumatizadas. Em que contexto? Instituições especializadas. Que instituições? Camila olhou para Pedro, que estava sentado no sofá, claramente deprimido. Posso conversar com ele? Ela perguntou ao médico. Claro. Camila se aproximou de Pedro e se sentou ao lado dele. Pedro, ela disse suavemente, como você se sente? Triste, ele respondeu baixinho. Por que triste? Porque papai não gosta de mim. Rodrigo sentiu o coração se partir. Papai gosta sim de você, Camila disse gentilmente. Às vezes os papais não sabem como mostrar. Por que não sabem? Porque quando eles eram crianças, ninguém mostrou para eles. Pedro olhou para o pai com curiosidade pela primeira vez em meses. Papai também foi criança? Foi sim. E talvez tenha se sentido como você se sente agora. Triste? Triste e sozinho. Pedro olhou para Rodrigo com uma expressão nova, não de medo, mas de curiosidade empática. Papai ficava triste quando era criança? Rodrigo engoliu em seco. Às vezes. Por quê? Porque meu papai também não sabia demonstrar carinho. Era a primeira vez que Rodrigo falava abertamente sobre sua infância com o filho. Dr. Marcelo observava fascinado a transformação que Camila estava facilitando. Pedro, ela continuou, você gostaria que seu papai aprendesse a mostrar que gosta de você? Ele pode aprender? Pode sim, mas precisa de ajuda. Que tipo de ajuda?
Camila olhou para Rodrigo, depois para Dr. Marcelo. Ajuda de alguém que entende de famílias que estão com dificuldades. E onde a gente encontra essa pessoa? Pedro perguntou inocentemente. Camila sorriu pela primeira vez desde que chegara. Às vezes, essa pessoa está mais perto do que imaginamos. Dr. Marcelo estava observando toda a interação com admiração crescente. Camila, ele disse, você realmente tem experiência com isso? Tenho, ela respondeu simplesmente. Que tipo de formação você tem? Camila hesitou novamente olhando para Rodrigo. É complicado de explicar. Por favor, explique, Dr. Marcelo insistiu. Estou impressionado com sua abordagem. Eu trabalhei muitos anos ajudando famílias em crise. Onde? Em vários lugares. Você é terapeuta familiar? Camila ficou em silêncio por longos segundos. Já fui, ela disse finalmente. A admissão criou um silêncio total na sala. Como assim já foi? Rodrigo perguntou. É uma longa história. Eu tenho tempo, Dr. Marcelo disse, sentando-se. E pelo que vejo, Pedro precisa urgentemente de alguém com sua experiência. Camila olhou para Pedro, depois para Rodrigo. Se eu contar minha história, ela disse calmamente, vocês vão entender por quê. Estou aqui. Por favor, conte. Rodrigo pediu pela primeira vez genuinamente interessado em ouvir uma empregada. Camila respirou fundo. Minha história vai explicar por que reconheci imediatamente o que está acontecendo com Pedro e por que sei exatamente como ajudá-los. Continue, Dr. Marcelo encorajou. Mas primeiro, Camila disse, olhando diretamente para Rodrigo, preciso que você prometa uma coisa. O quê? Que não vai me interromper até eu terminar. Rodrigo assentiu. E que vai me deixar mostrar algo que pode mudar tudo. Que coisa? Camila se levantou e caminhou até sua bolsa. Algo que vai explicar quem eu realmente sou. Rodrigo e Dr. Marcelo observaram fascinados enquanto Camila abria sua bolsa e procurava por algo específico. Quando ela encontrou, segurou firmemente nas mãos. Antes de mostrar isso, ela disse, vocês precisam entender que as aparências enganam. Mostre, Rodrigo disse, a curiosidade consumindo sua impaciência. Camila respirou fundo. Isto vai explicar por que estou aqui, por que entendo do que Pedro precisa e por que sua vida está prestes a mudar completamente. Ela estava prestes a revelar algo que faria Rodrigo engolir todas as palavras cruéis que havia dito. Camila retirou da bolsa um documento plastificado e o entregou para Dr. Marcelo. Isto explica por que reconheci imediatamente os sintomas de Pedro. Dr. Marcelo olhou o documento e seus olhos se arregalaram. Meu Deus, Camila, você... O quê? Rodrigo perguntou impaciente. O que é isso? Dr. Marcelo olhou para Camila com respeito total. Rodrigo, Camila é doutora Camila Ribeiro, PhD em Psicologia Infantil pela PUC-Rio, especialização em trauma familiar pela Universidade de Harvard. O silêncio foi ensurdecedor. Além disso, Dr. Marcelo continuou lendo. Ela foi coordenadora do Programa de Proteção à Criança Traumatizada da Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro. Rodrigo ficou boquiaberto. Você é doutora? Era, Camila corrigiu. Como assim era? Não exerço mais. Por quê? Aconteceram coisas que me fizeram deixar a carreira. Que coisas? É complicado. Dr. Marcelo estudou o documento com mais atenção. Camila, segundo isto aqui, você era considerada a maior especialista em trauma familiar do Rio de Janeiro. Por que está trabalhando como babá? Porque preciso trabalhar. Ela respondeu simplesmente. Mas com suas qualificações, não posso mais exercer psicologia. Por quê? Camila ficou em silêncio por longos segundos. Fui processada por um caso que deu errado. Que caso? Prefiro não falar sobre isso agora. Rodrigo estava processando a revelação. Você tem PhD e está trabalhando como babá? Trabalho honesto dignifica, mas isso é desperdício. É necessidade. Dr. Marcelo estava fascinado. Camila, eu li seus artigos sobre depressão infantil na revista da Associação Brasileira de Psiquiatria. São brilhantes. Obrigada.
especialmente o estudo sobre impacto do ambiente familiar tóxico no desenvolvimento neurológico infantil. Rodrigo ficou ainda mais confuso. Ambiente familiar tóxico? É quando a criança vive em constante estado de alerta devido a estresse doméstico. Camila explicou tecnicamente. Gera alterações neurológicas permanentes se não tratado. Como assim? Gritos constantes, imprevisibilidade emocional, falta de afeto, seguro. O cérebro da criança interpreta como ameaça constante. Rodrigo engoliu em seco. E isso causa o quê? Depressão, ansiedade, problemas de desenvolvimento, dificuldades de relacionamento na vida adulta. Exatamente os sintomas que Pedro está apresentando. Dr. Marcelo completou sombriamente. Rodrigo sentiu o mundo desabar. Eu causei isso? O ambiente que você criou, sim. Camila respondeu sem crueldade, mas com honestidade clínica. Meu Deus. Mas é reversível, ela acrescentou rapidamente. Se mudado imediatamente. Como? Terapia familiar intensiva, mudança radical na dinâmica doméstica e principalmente o quê? O pai precisa aprender a ser pai. Dr. Marcelo assentiu gravemente. Camila tem razão. Pedro precisa de um ambiente completamente diferente. Eu posso mudar, Rodrigo disse desesperadamente. Pode, Camila concordou, mas precisa de orientação profissional. Você pode me orientar? Camila hesitou. Não posso exercer psicologia oficialmente. Por que não? Por causa do processo. Que processo foi esse? Camila respirou fundo. Tratei de uma família onde o pai era violento. Quando denunciei ao conselho tutelar, ele me processou por quebra de sigilo. Perdi o registro profissional. Isso é injusto. É o que acontece quando você denuncia pessoas poderosas. Rodrigo ficou em silêncio, processando. Mas você ainda sabe como ajudar? Sei. Só não posso fazer oficialmente. E extraoficialmente? Camila olhou para Pedro, que havia adormecido no sofá durante a conversa. Extraoficialmente, posso ensinar um pai a amar seu filho. Você faria isso? Dependeria das condições. Que condições? Primeiro, você teria que aceitar que não sabe nada sobre ser pai. Rodrigo engoliu o orgulho. Aceito. Segundo, teria que seguir minhas orientações completamente, mesmo quando contrariassem seus instintos. Aceito. Terceiro, teria que se comprometer com o processo por pelo menos 6 meses. Aceito. Camila o estudou cuidadosamente. E quarto, teria que me pagar como consultora especializada, não como babá. Quanto? R$ 12.000 por mês. Rodrigo nem piscou. Aceito. Dr. Marcelo estava impressionado. Camila, isso seria terapia familiar intensiva? Seria reestruturação familiar completa, ela corrigiu. Pedro precisa de um pai diferente, não apenas de medicação. E você acha que consegue transformar Rodrigo? Clara olhou para ele analiticamente. Ele quer mudar? Desesperadamente, Rodrigo respondeu. Está disposto a ser humilhado no processo? Como assim? Está disposto a ouvir verdades dolorosas sobre seu comportamento? Rodrigo hesitou. Estou. Está disposto a chorar, se vulnerabilizar, admitir erros? Se for para salvar meu filho, sim. Camila estudou sua expressão por longos segundos. Então temos um acordo. Quando começamos? Agora. Mas, naquele momento, Camila puxou novamente sua bolsa. Antes preciso mostrar mais uma coisa. O quê? Por que vim trabalhar especificamente aqui? Como assim? Não foi coincidência. Rodrigo e Dr. Marcelo se entreolharam. Explique. Camila respirou fundo. Alguém me pediu para vir. Quem? Alguém que se preocupa com Pedro. Quem se preocupa com meu filho além de mim? Camila o olhou nos olhos. Sua esposa. O silêncio foi absoluto. Minha esposa morreu há 2 anos? Rodrigo gaguejou. Eu sei. Então como ela pediu para você vir? Camila estava prestes a abrir a verdade que mudaria tudo para sempre.
Camila caminhou até sua bolsa e retirou uma pasta de couro desgastado. Suas mãos tremiam ligeiramente. Rodrigo, antes de abrir isto, preciso que você se sente. Por quê? Porque o que vou mostrar vai mudar tudo o que você pensa que sabe sobre Isabela. Dr. Marcelo percebeu a tensão e se aproximou discretamente, caso fosse necessário. Apoio médico. Camila está me assustando, Rodrigo disse. Isabela me fez prometer que só abriria isto se algo acontecesse com ela e Pedro estivesse em perigo emocional. Que tipo de perigo? Exatamente o que está acontecendo agora. Camila abriu a pasta e retirou uma carta manuscrita em papel timbrado do Hospital Copstar. Isto é uma carta que Isabela escreveu para você 2 meses antes de morrer. Uma carta? Por que ela não me deu pessoalmente? Porque sabia que você não aceitaria ouvir. Ouvir o quê? Camila entregou a carta para ele. Leia. Rodrigo reconheceu imediatamente a caligrafia delicada de Isabela. Suas mãos tremeram ao desdobrar o papel. Meu querido Rodrigo. Ele começou a ler em voz alta, mas parou abruptamente. Continue, Camila encorajou. Se você está lendo esta carta, significa que eu morri, e Camila cumpriu sua promessa de cuidar de Pedro. Rodrigo olhou para Camila confuso. Você deve estar se perguntando quem é. Camila, realmente. Ela é a pessoa mais importante da minha vida depois de você e Pedro. Como assim? Rodrigo perguntou. Continue lendo. Camila foi minha terapeuta durante os 3 anos mais difíceis da minha vida, quando eu estava perdida, destruída, sem esperança. Ela me salvou. Rodrigo parou de ler. Isabela fazia terapia? Por 3 anos, Camila confirmou. Por quê? Ela nunca me contou. Porque você não acreditava em terapia, chamava de coisa de fresco. Assim, lembrança atingiu Rodrigo como uma bofetada. Era verdade. Continue lendo, Camila pediu suavemente. Rodrigo, eu estava com depressão severa. Pensava em me matar todos os dias. Camila me ensinou a viver novamente. O papel tremeu nas mãos de Rodrigo. Isabela estava deprimida? Muito deprimida. Por quê? Continue lendo. Ela explica. A depressão começou quando percebi que estava casada com um homem que eu amava, mas que estava se tornando igual ao pai dele, frio, distante, obcecado por trabalho. Rodrigo sentiu uma punhalada no peito. Eu tentei conversar várias vezes, mas você sempre dizia que eu estava exagerando, que eu era sensível demais. Eu realmente disse isso, Rodrigo admitiu com vergonha. Camila me ajudou a entender que eu não estava louca, que minhas necessidades emocionais eram válidas. Dr. Marcelo observava a transformação no rosto de Rodrigo. Durante 3 anos, Camila me deu forças para continuar casada, para ser mãe presente para Pedro, para não desistir de você. Ela te manteve casada comigo? Continue, Camila disse com lágrimas nos olhos. Mas quando descobri que estava doente, percebi que Pedro ficaria sozinho com você. E eu sabia que você repetiria com ele os mesmos erros que estava cometendo comigo. Rodrigo parou de ler, dominado pela emoção. Por isso pedi para Camila prometer que cuidaria de Pedro se algo acontecesse comigo. Não como babá, mas como a psicóloga que ela é. Isabela planejou isso? Ela te conhecia muito bem, Camila respondeu. Sabia que você trataria mal qualquer pessoa que tentasse ajudar Pedro. Camila, se você está lendo isto para ele, significa que Pedro precisa desesperadamente de ajuda. E Rodrigo também. Rodrigo olhou para Camila com admiração e arrependimento misturados. Rodrigo, Camila não é apenas uma psicóloga. Ela é a mulher que salvou nosso casamento, mesmo você nunca sabendo. Ela é a mulher que me deu forças para amar você apesar de suas falhas. Meu Deus, ela é a mulher que vai salvar nosso filho e que pode salvar você também se você deixar. Rodrigo não conseguia mais ler. As lágrimas embaçavam sua visão. Por favor, escute Camila. Confie nela. Ela conhece você melhor que você pensa. Como ela me conhece se nunca nos encontramos? Isabela falava de você em todas as sessões por 3 anos, Camila explicou. Eu conheço seus medos, suas inseguranças, seus traumas de infância. Ela contou tudo?
Tudo, inclusive sobre seu pai. Rodrigo ficou em silêncio, processando a enormidade da revelação. E Camila, obrigada por aceitar cuidar deles. Sei que é difícil para você estar numa casa onde não é reconhecida pelo que realmente é. Difícil como? Eu sabia que você me humilharia, Camila explicou. Isabela me avisou, mas eu prometi a ela. Rodrigo, se você está ouvindo isto, significa que Camila já mostrou quem ela é. Escute ela. Ela vai te ensinar a ser o pai que Pedro precisa. Isabela realmente planejou tudo isso? Até o último detalhe. E Camila, mostre a ele a segunda coisa. Ele precisa entender. Que segunda coisa? Rodrigo perguntou. Camila hesitou, depois retirou da pasta uma série de fotografias. Isto. Eram fotos de Isabela numa clínica, visivelmente debilitada pelo câncer, mas sorrindo ao lado de Camila. Estas fotos são de quando? Dos últimos meses de vida dela, quando ela já sabia que ia morrer. Por que vocês se encontravam? Porque ela queria ter certeza de que eu entenderia exatamente como cuidar de Pedro. Como assim? Camila mostrou uma foto específica. Isabela segurando Pedro, que devia ter uns 5 anos. Ela me ensinou todos os gostos dele, todos os medos, todas as manias. Ela me preparou para ser a mãe substituta que ele ia precisar. Rodrigo estudou as fotos com emoção crescente. Isabela estava preparando você para me substituir? Para complementar você, Camila corrigiu. Ela ainda tinha a esperança de que você mudasse. E se eu não mudasse? Camila o olhou diretamente nos olhos. Ela me deu poderes legais para proteger Pedro. Que tipo de poderes? Camila retirou da pasta um documento oficial. Tutela de emergência. Se você representasse perigo emocional para Pedro, eu poderia retirá-lo de casa. Rodrigo ficou pálido. Você podia ter levado meu filho? Podia. E quase levei. Quando? Hoje de manhã, quando vi o estado emocional dele. Por que não levou? Porque vi que você realmente quer mudar. Rodrigo ficou em silêncio por longos minutos, processando tudo. Isabela orquestrou tudo isso? Ela te amava tanto que preparou um plano para salvar você mesmo depois de morta. E você aceitou? Eu devia a ela. Ela salvou minha carreira uma vez. Como? Quando fui processada, Isabela testemunhou a meu favor. Foi por causa dela que não fui para Ponsiori, prisão. Isabela testemunhou em tribunal? Ela contou ao juiz como eu havia salvado nosso casamento, como eu era ética e competente. E mesmo assim você perdeu o registro? Perdi, mas mantive a liberdade. Rodrigo olhou para Camila com respeito total. Você sacrificou sua carreira para me ajudar? Sacrifiquei para honrar uma promessa à minha melhor amiga. E agora? Agora você precisa decidir. Decidir o quê? Se vai honrar a memória de Isabela, aprendendo a ser o pai que Pedro precisa. Era nesse momento que a vida de Rodrigo mudava para sempre. Ele havia engolido não apenas as palavras, mas toda a sua arrogância. E descoberto que a babá ignorante era o maior presente que Isabela poderia ter deixado para eles. 2 semanas depois, a transformação na cobertura de Rodrigo era impressionante. A atmosfera pesada havia dado lugar a algo que não existia há anos: paz. Bom dia, Pedro, Rodrigo disse suavemente, entrando no quarto do filho às 6h. Bom dia, papai, Pedro respondeu, sorrindo genuinamente. Era a primeira vez em 2 anos que Pedro sorria ao ver o pai de manhã. Como dormiu? Bem, sonhei com a mamãe. Quer contar o sonho? Pedro se animou. Antes, Rodrigo considerava sonhos besteira. Ela disse que está feliz porque você aprendeu a falar baixinho. A inocência da observação tocou Rodrigo profundamente. Papai realmente mudou, né? Estou tentando ser o pai que você merece. Pedro pulou da cama e abraçou Rodrigo espontaneamente. Era o primeiro abraço iniciado pelo filho em anos. Camila ensinou você a ser legal, Pedro disse. Ela está me ensinando muitas coisas. Na cozinha, Camila preparava o café da manhã com Conceição e Aparecida, que ainda não acreditavam na transformação. Doutora Camila, Conceição disse, o senhor Rodrigo parece outra pessoa. Ele sempre foi esta pessoa, Camila corrigiu. Apenas estava perdido.
Mas a mudança foi tão rápida. Quando alguém realmente quer mudar, a mudança acontece. Rodrigo entrou na cozinha carregando Pedro no colo, brincando de aviãozinho. "Posso ajudar no café?" ele perguntou. As empregadas quase desmaiaram. Rodrigo nunca havia sequer pisado na cozinha. "Claro", Camila sorriu. "Pedro, que tal ensinar seu pai a fazer suco de laranja?" Pedro ficou animadíssimo. "Você sabe fazer suco, papai?" "Não sei. Você me ensina?" A inversão de papéis era terapêutica. Pedro, que sempre se sentia ignorante, agora ensinava algo ao pai. "Primeiro você corta as laranjas assim", Pedro demonstrou com orgulho. "Assim está bom?" Rodrigo perguntou, seguindo as instruções do filho. "Perfeito, agora aperta forte." Eles fizeram o suco juntos, rindo quando Rodrigo espirrou sementes para todo lado. "Papai, você é engraçado", Pedro riu. "Engraçado bom ou engraçado ruim?" "Engraçado que eu gosto." Camila observava a cena com satisfação. Em 2 semanas, ela havia reconstruído uma relação que parecia destruída. "Doutor Camila", Rodrigo disse, ainda se acostumando a tratá-la pelo título correto, "a sessão de hoje é que horas?" 3 horas. Mas primeiro, como se sentiu ontem? Rodrigo havia começado a fazer terapia diária com Camila. Não oficialmente, mas como parte do processo de reestruturação familiar. Melhor. Consegui controlar a irritação quando Pedro derrubou o guaraná na mesa. Como controlou? Respirei fundo e perguntei se ele havia se machucado, como você ensinou. E aí? Ele pediu desculpas e limpou sozinho, sem drama. Viu a diferença? Total. Antes eu gritava, ele chorava, eu gritava mais, virava guerra. E agora? Agora é parceria. O telefone tocou. Era Dr. Marcelo. "Rodrigo, recebi os novos exames de Pedro." "E aí?" Inacreditável. Em 2 semanas, todos os marcadores de estresse baixaram drasticamente. Ele ganhou peso, a anemia melhorou, os níveis de vitamina D normalizaram. Sério? É a recuperação mais rápida, que já vi em casos de depressão infantil. Rodrigo olhou para Camila com gratidão. "O ambiente familiar mudou tudo", Dr. Marcelo continuou. "O que vocês estão fazendo?" "Camila está nos ensinando a ser família." "Continue exatamente assim. Pedro está se recuperando de forma extraordinária." Quando desligou, Rodrigo se virou para Camila. "Obrigado." "Pelo quê?" "Por salvar meu filho. Nós salvamos juntos." "Camila, posso fazer uma pergunta pessoal?" "Pode." "Você tem filhos?" Camila hesitou. "Não." "Por quê? Você seria uma mãe incrível." "É complicado." "Quer falar sobre isso?" Camila olhou para Pedro, que brincava distraído. "Talvez um dia." "Mas você gosta de crianças, obviamente." "Amo crianças." "Então por que não teve filhos?" Camila ficou em silêncio por longos segundos, porque dediquei minha vida a salvar filhos dos outros. "E agora?" "Agora estou salvando o filho da minha melhor amiga. E depois que Pedro estiver bem, depois vou procurar outra criança que precise de ajuda." Rodrigo ficou pensativo. "Camila, e se você não precisasse procurar?" "Como assim?" "E se você pudesse ficar aqui, como parte da família?" Camila o olhou surpresa. "Rodrigo, eu sou funcionária." "Não, você é a salvadora da nossa família." "É meu trabalho." "Não, é seu dom." Camila ficou emocionada. "Rodrigo, quando Pedro estiver completamente recuperado, meu trabalho aqui estará terminado." "E se eu não quiser que termine?" "Como assim?" "E se eu quiser que você fique para sempre?" "Para sempre como?" Rodrigo hesitou, percebendo que estava sugerindo algo que nem ele mesmo havia processado completamente. Como família." 3 meses depois, quando tudo parecia perfeito, o telefone tocou com uma ligação que mudaria tudo novamente. "Camila." A voz masculina do outro lado era formal e ameaçadora. "Quem é?" "Dr. Fernando Castelo. Lembra de mim?" Camila ficou pálida. Era o homem que havia destruído sua carreira. "O que você quer?"
Soube que está exercendo psicologia ilegalmente. Não estou exercendo psicologia. Não? Então o que está fazendo na casa de Rodrigo Figueiredo? Camila sentiu o sangue gelar. Ele estava investigando-a. Trabalho como cuidadora. Cuidadora com PhD que faz terapia familiar? Não faço terapia. Tenho testemunhas que dizem o contrário. Que testemunhas? Empregadas que foram demitidas. Elas contaram tudo. Camila percebeu que havia sido traída por funcionários que Rodrigo havia demitido meses antes da transformação. O que você quer? Ela perguntou diretamente. Justiça. Você perdeu o direito de exercer psicologia. Se continuar, vai para a cadeia. Não estou cobrando por serviços psicológicos. Está cobrando R$ 12.000 por mês. Por que exatamente? Camila não conseguiu responder. Tem 48 horas para sair da casa deles, ou eu dou entrada no processo criminal. A ligação foi encerrada. Camila ficou parada no corredor da cobertura, tremendo. 3 meses de trabalho árduo, de construção de uma família, estavam prestes a desmoronar. Rodrigo apareceu vindo do escritório. Camila, você está bem? Parece que viu um fantasma. Rodrigo, preciso conversar com você. Claro. Que foi? Tenho que ir embora. Como assim? Aconteceu algo? Camila respirou fundo. Alguém denunciou que estou exercendo psicologia sem registro. Rodrigo ficou confuso. Mas você não está exercendo psicologia, está cuidando de Pedro. Tecnicamente, o que faço com vocês é terapia familiar. E daí? Perdi meu registro. Se continuar, posso ser presa. Rodrigo ficou pálido. Quem denunciou? Dr. Fernando Castelo, o homem que destruiu minha carreira. Como ele soube? Empregadas que você demitiu contaram para ele. Rodrigo fechou os punhos. Que empregadas? Não importa. O fato é que ele tem razão. Estou exercendo ilegalmente. Camila, você salvou minha família. E agora preciso proteger vocês das consequências. Que consequências? Se eu for presa, vocês ficam envolvidos. Pedro pode ser investigado pelo Conselho Tutelar. A possibilidade aterrorizou Rodrigo. Não pode deixar isso acontecer. Por isso vou embora. Embora? Pedro gritou da porta. Eles não haviam percebido que o menino estava ouvindo. Camila vai embora? Ele perguntou, com os olhos se enchendo de lágrimas. Pedro, Camila começou. Por quê? Ele gritou correndo para abraçá-la. Você prometeu que ia ficar. Eu sei, amor, mas... Não, você não pode ir embora. Eu preciso de você. Pedro começou a chorar desesperadamente, agarrando-se a Camila. Se você for embora, o papai vai voltar a gritar. Não vai, Pedro, seu papai aprendeu. Aprendeu porque você ensinou. Se você for embora, ele esquece. A lógica infantil era devastadora, porque tinha um fundo de verdade. Rodrigo se ajoelhou ao lado de Pedro. Filho, papai, não vai esquecer. Vai sim, Pedro berrou. Sem Camila você fica triste. Quando você fica triste, você grita. Pedro, escute. Camila tentou. Não, ele gritou. Vocês não podem fazer isso comigo. O menino correu para o quarto e bateu à porta. Rodrigo e Camila ficaram em silêncio, devastados. Ele tem razão? Rodrigo perguntou baixinho. Sobre o quê? Sobre eu esquecer tudo que aprendi se você for embora? Camila hesitou. Rodrigo, você cresceu muito. Isso não. Responde minha pergunta. Você ainda está em processo. Ou seja, posso regredir. É possível. Rodrigo passou as mãos pelo cabelo. Não posso deixar isso acontecer. Rodrigo, não temos escolha. Temos sim. Qual? Lutamos. Contra quem? Contra a lei? Contra esse Fernando. Ele tem razão tecnicamente. E nós temos razão moralmente. Camila balançou a cabeça. Moral não ganha processo. Camila, você salvou minha família. Não vou deixar ninguém destruir isso. Como vai impedir? Rodrigo ficou pensativo. Contratando os melhores advogados do Rio. Para quê? Para provar que você não estava exercendo psicologia ilegalmente. Mas eu estava. Estava cuidando de uma criança traumatizada.
é diferente. Não aos olhos da lei. Rodrigo começou a andar de um lado para outro na varanda da cobertura. Tem que ter uma saída. Rodrigo, aceite. Não tem. Tem sim, ele gritou, depois se controlou imediatamente. Desculpe, ainda estou aprendendo. Camila sorriu tristemente. Viu? Você ainda precisa de ajuda. Então não pode ir embora. Preciso. E se você não fosse mais minha funcionária? Como assim? E se você fosse minha sócia? Sócia em quê? Numa empresa de consultoria familiar. Rodrigo, pensa bem. Você seria sócia de uma empresa legítima, não estaria exercendo psicologia, estaria prestando consultoria. É a mesma coisa. Não, consultoria não exige registro em conselho. Camila ficou pensativa. Isso poderia funcionar? Poderia. E mais, seria uma empresa que ajuda famílias em crise. A ideia começou a animar Camila. Seria como uma ONG? Seria uma empresa social, lucro controlado, foco em impacto. E funcionaria legalmente? Com os advogados certos, sim. Camila estava processando a possibilidade. Mas Fernando continuaria perseguindo. Deixa Fernando comigo. O que vai fazer? Rodrigo sorriu pela primeira vez desde a ligação. Vou usar o que ele não tem. O quê? Poder real. Era nesse momento que a batalha final estava prestes a começar. No dia seguinte, Rodrigo convocou uma reunião de emergência com seus melhores advogados e investigadores particulares. Cavalheiros, ele disse para os 5 homens na mesa de reunião. Preciso destruir alguém. Legalmente. Dr. Carlos Medeiros, seu advogado pessoal há 10 anos, se inclinou para a frente. Quem é o alvo? Dr. Fernando Castelo, psicólogo que trabalha principalmente com famílias ricas. O que ele fez? Destruiu a carreira de uma pessoa íntegra e agora está tentando destruir minha família. Como? Rodrigo contou toda a história. Isabela, Camila, a transformação de Pedro e agora a ameaça. Entendo, Dr. Carlos disse. E o que você quer que façamos? Quero encontrar tudo de podre que esse homem já fez. Ricardo Santos, o investigador particular, tomou notas. Que tipo de coisa estamos procurando? Corrupção, suborno, quebra de sigilo, qualquer coisa que prove que ele usa o poder para perseguir pessoas. Isso pode demorar semanas. Vocês têm 48 horas. Rodrigo, Dr. Carlos interveio. 48 horas é impossível. Nada é impossível com recursos suficientes. Quanto vocês precisam? Para uma investigação dessa magnitude rápida, quanto? 300 mil reais. Transferido. Agora trabalhem. Enquanto isso, em casa, Camila tentava manter a normalidade com Pedro, que estava visivelmente ansioso. Camila, o papai vai conseguir? Seu papai é muito determinado. Mas e se não conseguir? Aí a gente encontra outro jeito. Que jeito? Camila hesitou. Não queria mentir para a criança. Pedro, às vezes na vida as coisas ficam difíceis. Como quando a mamãe morreu. Mas sabe o que aprendi? O quê? Que famílias de verdade sempre encontram um jeito de ficar juntas. Mesmo quando é difícil, principalmente quando é difícil. Pedro ficou pensativo. Camila, posso te contar um segredo? Claro. Às vezes eu finjo que você é minha mãe. Camila sentiu o coração apertar. Pedro, não para substituir a mamãe de verdade, mas como uma segunda mamãe. E como se sente quando finge isso? Feliz, completo. Completo como? Como se nossa família não tivesse um buraco. A observação foi profunda demais para uma criança. Pedro, nossa família nunca vai ter buraco enquanto nos amarmos. Mesmo se você for embora, mesmo se eu estiver longe fisicamente, sempre vou amar vocês. Mas é melhor amar de perto. Camila riu através das lágrimas. É muito melhor amar de perto. Naquele momento, o telefone de Camila tocou. Era um número desconhecido. Alô? Doutora Camila Ribeiro? Quem quer saber? Sou jornalista do Portal Carioca. Gostaria de fazer algumas perguntas sobre Dr. Fernando Castelo. Camila ficou alerta. Que tipo de perguntas?
sobre o processo que ele moveu contra você há 3 anos. Como soube disso? Estamos investigando uma série de denúncias contra ele. Que tipo de denúncias? Perseguição a profissionais, abuso de poder, possível corrupção. Camila ficou esperançosa. Outras pessoas denunciaram ele. Você seria a 5ª psicóloga. 5ª? Aparentemente, Dr. Fernando tem um padrão de destruir carreiras de pessoas que ameaçam seus esquemas. Que esquemas? Podemos conversar pessoalmente? Tenho informações que podem ajudá-la. Onde? Confeitaria Colombo. 1 hora? Estarei lá. Na Confeitaria Colombo, Camila encontrou Mariana Oliveira, jornalista investigativa de 35 anos. Doutora Camila, obrigada por vir. Que informações você tem? Primeiro, me conte sua versão do que aconteceu há 3 anos. Camila contou toda a história. A família violenta, a denúncia, o processo, a destruição de sua carreira. Como eu suspeitava, Mariana disse. Você não foi a primeira. Como assim? Dr. Fernando Castelo tem um padrão. Ele atende famílias ricas e poderosas. Quando psicólogos descobrem crimes nessas famílias e denunciam, ele intervém. Como? Usa a influência para perseguir os denunciantes. Constrói processos baseados em tecnicidades. E isso funciona? Funcionava. Até agora. O que mudou? Uma das vítimas dele era filha de um desembargador. Quando ela foi destruída profissionalmente, o pai investigou. E descobriu que Fernando recebe dinheiro de famílias poderosas para silenciar denúncias. Camila ficou chocada. Isso é obstrução da justiça, suborno, formação de quadrilha. Ele vai ser preso? Se conseguirmos provas suficientes. Que tipo de provas? Seu caso seria crucial. Você tem documentos da época? Tenho tudo. Transferências bancárias suspeitas, conversas gravadas, testemunhas. Algumas coisas. Doutora Camila, você toparia testemunhar contra ele? Camila hesitou. Se ele for preso, posso recuperar meu registro? Provavelmente sim, especialmente se ficar provado que o processo contra você foi fraudulento. E quanto tempo isso levaria? Se tudo correr bem, alguns meses. Alguns meses é tempo demais. Por quê? Camila contou sobre a situação com Rodrigo e Pedro. Entendo, mas temos uma ideia. Qual? Se conseguirmos evidências de que ele está perseguindo você novamente por motivações pessoais, podemos conseguir uma medida cautelar. Que tipo de medida? Proibindo-o de processar você até a investigação terminar. Isso é possível? Com um juiz simpático e evidências sólidas, sim. Camila se animou. Que evidências precisamos? Gravação da ameaça que ele fez. Não gravei, mas podemos provocar uma nova ligação. Como? Você liga para ele, questiona as motivações dele e grava tudo. Isso é legal. Gravação de conversa própria é legal no Brasil. Era naquele momento que a guerra final estava prestes a começar. No dia seguinte, Camila se preparou para a ligação mais importante de sua vida. Com Mariana ao lado e equipamento de gravação profissional, ela discou para Fernando. Doutor Fernando Castelo. Fernando, aqui é Camila Ribeiro. Camila, que surpresa! Mudou de ideia sobre sair da casa dos Figueiredo? Na verdade, liguei para entender melhor suas motivações. Que motivações? Por que está tão interessado no meu caso especificamente? Porque você está infringindo a lei. Ou porque estou ameaçando algo que você quer proteger. Houve uma pausa. Do que está falando? Estou falando da sua verdadeira relação com certas famílias poderosas. Não sei do que está falando. Não? Então por que recebeu 50 mil reais da família Alvarenga 3 dias após meu processo ser aprovado? A informação era mentira, mas baseada nos padrões que os investigadores haviam descoberto. Como você... Quem disse isso? Então você admite que recebeu? Eu não admito nada. Fernando, descobri seu esquema. Que esquema? Você é pago por famílias ricas para perseguir profissionais que os denunciam. Isso é calúnia. É verdade. E agora você está fazendo a mesma coisa comigo. Camila, você não sabe com quem está mexendo. Sei sim.
Estou mexendo com um corrupto que usa o conselho de psicologia para proteger criminosos. Você vai se arrepender. Vou me arrepender de quê? De descobrir a verdade? Vou destruir sua vida completamente. Como fez com as outras 4 psicólogas. Silêncio total. Como você sabe sobre as outras? Porque não sou a única que você está perseguindo. Camila, escute bem. Se você não sair da casa dos Figueiredo até amanhã, vou garantir que seja presa. Com base em quê? Exercício ilegal da profissão. E se eu provar que você está sendo pago pela família que eu denunciei há 3 anos? Isso é impossível. É? Então por que está nervoso? Não estou nervoso. Fernando, você cometeu um erro. Que erro? Mexeu com a família errada. O que quer dizer? Rodrigo Figueiredo tem recursos para investigar tudo sobre você. Ele não vai encontrar nada. Já encontrou. Outra pausa longa. Encontrou o quê? As transferências bancárias, os encontros secretos, as famílias que você protegeu. Isso é mentira. Fernando, você tem uma escolha. Que escolha? Para de me perseguir ou vou tornar tudo público. Você não tem provas. Tenho esta conversa gravada. Você gravou? Gravei tudo, incluindo suas ameaças. Isso é... Você não pode... Posso sim. Gravação de conversa própria é legal. Fernando ficou em silêncio por longos segundos. Camila, vamos fazer um acordo. Que tipo de acordo? Eu paro de perseguir você e você não divulga essa gravação. Não. Como não? Não vou fazer acordo com corrupto. Então o que você quer? Quero que você confesse publicamente que o processo contra mim foi fraudulento. Isso é impossível. Então prepare-se para a guerra. Camila, você não entende quem são as pessoas que estão por trás disso. Quem são? Pessoas que podem destruir qualquer um. Incluindo você? Pera, não disse isso. Disse sim. Acabou de admitir que tem gente por trás disso. Droga. Fernando, última chance. Confessa ou vai para a cadeia. Camila, se eu confessar, eles me matam. Quem são eles? Não posso falar. Então escolha, eles ou a cadeia. Fernando ficou em silêncio por quase 1 minuto. Clara, você realmente tem provas contra mim? Tenho. Quantas pessoas sabem disso? Suficientes. Jornalistas? Entre outros. Meu Deus, eles vão me matar mesmo. Fernando, se você colaborar com a justiça, pode entrar em programa de proteção. Programa de proteção? Se testemunhar contra quem te mandou perseguir psicólogos. E se eu não colaborar? Vai para a cadeia sozinho. E você? Vai recuperar seu registro? Provavelmente. E continua com os Figueiredo? É o que espero. Fernando suspirou profundamente. Camila, posso confiar em você? Pode. Se eu confessar tudo, você garante que vou ficar protegido? Garanto que vou fazer tudo para isso. Tá bom, mas não pelo telefone. Onde? Conhece o Café do Forte? Conheço. 1 hora. E Camila? Sim? Venha sozinha. Por quê? Porque se eles descobrirem que vou confessar antes da hora, não chego vivo no café. 3 horas. Depois Mariana ligou com notícias extraordinárias. Camila, Fernando confessou tudo. A Polícia Federal abriu investigação sobre todo o esquema. E os outros profissionais? Todos os casos vão ser revistos. Vocês vão recuperar os registros. Todos nós? Todos. E mais. Fernando entrou em programa de proteção. Vai testemunhar contra todos os envolvidos. Isso significa que você está livre. Pode exercer psicologia normalmente. Camila começou a chorar de alívio. Obrigada, Mariana. Quando Camila chegou em casa, encontrou Rodrigo animado. Camila, temos notícias. Eu também tenho. Eles contaram suas descobertas simultaneamente. Então, Rodrigo resumiu. Tanto a investigação particular quanto a jornalística estão encontrando evidências contra Fernando. Parece que sim. Isso significa que vamos ganhar? Significa que temos uma chance real. Pedro apareceu correndo. Papai e Camila encontraram o jeito de ficar juntos? Estamos trabalhando nisso, Rodrigo disse.
E eu posso ajudar. Pode sim, Camila disse, sendo corajoso. Eu sou corajoso. Então vamos ganhar essa luta juntos. Um ano depois, no jardim da Clínica Esperança, que Camila havia aberto em Ipanema, aconteceu o casamento mais emocionante que o Rio de Janeiro já havia visto. Queridos amigos e família, o celebrante começou. Estamos aqui para celebrar não apenas a união de Rodrigo e Camila, mas a oficialização de uma família que foi construída através de amor, perdão e transformação. Pedro, como pajem, carregava as alianças com orgulho imenso. Pedro, o celebrante disse, você gostaria de dizer algo? Gostaria. Pedro se aproximou do microfone. Gente, eu quero contar uma história para vocês. Os 200 convidados sorriram esperando a inocência infantil. Há 2 anos meu papai era muito bravo e eu era muito triste. Aí a mamãe Isabela mandou Camila para nos ajudar. Camila e Rodrigo se emocionaram. No começo, papai foi muito malvado com Camila. Chamou ela de babá ignorante e falou um monte de coisas ruins. Rodrigo ficou vermelho de vergonha, mas Pedro continuou. Mas Camila não desistiu da gente. Ela ensinou papai a ser carinhoso e me ensinou que é normal sentir saudade da mamãe. E aí, Pedro continuou, Camila mostrou para papai que ela era super inteligente e importante, e papai ficou envergonhado de ter sido malvado. Mas sabe o que aconteceu? Papai já aprendeu a pedir desculpa, e Camila perdoou ele. E agora nós somos a família mais feliz do Rio. Os convidados estavam emocionados com a narrativa infantil. E eu aprendi uma coisa muito importante, Pedro disse, olhando diretamente para os adultos. Que coisa? Que às vezes a pessoa mais importante da nossa vida chega disfarçada de alguém comum. A observação de uma criança de 8 anos calou 200 adultos. Camila chegou disfarçada de babá, mas era nossa salvadora. Papai parecia bravo, mas estava só perdido. E eu parecia triste, mas só precisava de amor. Pedro se virou para Camila e Rodrigo. Obrigado por me ensinarem que famílias de verdade se escolhem, não só nascem prontas. Não havia um olho seco no jardim. Agora, Pedro disse com um sorriso maroto, vocês podem se beijar que eu deixo. A plateia explodiu em risos e aplausos. Quando Rodrigo e Camila se beijaram, oficializando não apenas o casamento, mas 2 anos de transformação, Pedro correu para abraçar os dois. Agora somos oficialmente uma família completa, ele gritou. Para sempre, Camila prometeu. Para sempre, Rodrigo concordou. Na festa, Dr. Marcelo se aproximou de Camila. Doutora Camila, posso fazer uma pergunta? Claro. Como conseguiu transformar Rodrigo tão completamente? Camila olhou para Rodrigo, que brincava com Pedro no jardim da cobertura que haviam transformado em salão. Não transformei ninguém, doutor. Como assim? Apenas mostrei para ele quem ele sempre foi no coração. E quem ele era? Um pai que amava o filho, mas não sabia demonstrar. E como descobriu isso? Isabela me contou. Ela sempre soube que Rodrigo era um bom homem perdido, não um homem mau. E você acreditou nela? Acreditei e apostei minha vida nisso. E deu certo. Deu certo porque amor verdadeiro sempre encontra um jeito. Dr. Marcelo ficou pensativo. Camila, você acha que qualquer pessoa pode mudar? Acho que qualquer pessoa pode se reencontrar. Qual a diferença? Mudança implica que a pessoa era ruim e virou boa. Reencontro implica que a pessoa sempre foi boa, apenas estava perdida. E Rodrigo estava perdido? Muito perdido. Perdido na dor, na solidão, no medo de ser vulnerável. E você o encontrou? Nós nos encontramos. Ele me ensinou a confiar novamente, eu o ensinei a amar novamente. E Pedro? Pedro nos ensinou que família é sobre escolha, não apenas sobre sangue. Naquele momento, Rodrigo se aproximou. Do que vocês estão falando? De como vocês se encontraram, Dr. Marcelo explicou. Ah, Rodrigo sorriu. Na verdade, Camila me achou. Como assim? Ela veio procurar uma criança que precisava de ajuda e achou uma família inteira perdida. E agora? Agora ela tem uma família que vai protegê-la para sempre. Camila se emocionou. Rodrigo,
Camila, há 2 anos você me salvou quando eu nem sabia que precisava ser salvo. E você me deu uma família quando eu achava que nunca teria uma. Pedro apareceu correndo. Papai, Camila, venham ver. O que foi? Mariana trouxe o jornal. Saiu matéria sobre vocês. Eles foram ver. A manchete do Globo dizia: psicóloga que salvou família se casa com ex-paciente. Uma história de amor e transformação no Rio. Leiam a parte que fala de mim, Pedro pediu animado. Camila leu em voz alta. Pedro Figueiredo, hoje com 8 anos, é a prova viva de que amor pode curar qualquer trauma. De criança deprimida e assustada, tornou-se um menino confiante que diz: minha família é especial porque nós nos escolhemos todos os dias. É verdade isso, Pedro? Rodrigo perguntou. É, toda manhã eu acordo e escolho amar vocês. E vocês escolhem me amar. É por isso que funciona. A simplicidade profunda da criança resumia tudo. Pedro, Camila disse, você é o menino mais sábio que conheço. Aprendi com vocês? O que aprendeu? Que família não é sobre ser perfeito. É sobre perdoar, crescer e se escolher todos os dias. E mais alguma coisa, que às vezes a pessoa que mais parece nossa inimiga pode ser nossa maior salvação. Miguel olhou para Rodrigo. Papai, você lembra quando chamava Camila de babá ignorante? Rodrigo ficou vermelho. Lembro e me arrependo muito. Eu não me arrependo. Por quê? Porque se você não tivesse sido malvado no começo, a gente nunca teria visto como Camila era incrível. Como assim? Se você fosse bonzinho desde o início, ela seria só mais uma babá. Mas como você foi malvado e ela mostrou quem era mesmo assim, a gente descobriu que ela era especial. A lógica infantil era genial. Então, Pedro continuou, às vezes as coisas ruins no começo são para a gente valorizar as coisas boas depois. Pedro, Camila disse admirada, você vai ser psicólogo quando crescer? Não, não. Por quê? Porque vou ser um papai que já sabe amar desde o começo. E como vai aprender isso? Observando meu papai e minha segunda mamãe. 2 anos depois da primeira humilhação, Rodrigo Figueiredo estava no mesmo escritório onde havia chamado Camila de babá ignorante. Mas agora o escritório era dela e ele estava ali para uma consulta matrimonial de brincadeira. Doutor Camila, ele disse formalmente, obrigado por me atender. Doutor Rodrigo, ela respondeu brincando, qual o motivo da consulta? Estou tendo problemas com minha esposa. Que tipo de problemas? Ela é inteligente demais, competente demais e amorosa demais. Estou me sentindo inadequado. Camila riu. E qual seria a solução? Que ela continue sendo perfeita e eu continue tentando merecê-la. Aceito o caso. Qual o honorário? Um beijo de boa noite todos os dias pelo resto da vida. Aceito. Pedro, agora com 10 anos, entrou no consultório. Papai, Camila, terminaram a terapia de mentirinha? Terminamos, Camila riu. Ótimo, porque tenho uma pergunta importante. Qual? Quando vocês vão me dar um irmãozinho? Rodrigo e Camila se entreolharam surpresos. Pedro, Camila começou, eu sei que tecnicamente eu sou filho só do papai, mas vocês dois são meus pais. E irmãos fazem famílias ficarem mais divertidas. E se for uma irmãzinha? Rodrigo perguntou. Melhor ainda. Aí eu ensino para ela tudo o que aprendi sobre famílias especiais. O que você ensinaria? Que família não é sobre DNA. É sobre quem fica quando tudo fica difícil. E mais, que às vezes as pessoas mais importantes chegam disfarçadas de pessoas comuns. E se perguntarem como nossa família se formou? Eu vou contar que começou com um papai perdido, uma criança triste e uma babá que não era babá. E como terminou? Com um papai feliz, uma criança confiante e uma segunda mamãe que nos ensinou que amor verdadeiro não desiste nunca. Pedro parou e sorriu. E vou falar que a frase mais importante da nossa história foi quando papai gritou babá ignorante para Camila. Por quê? Porque foi aí que nossa vida real começou. E assim, 2 anos depois de uma humilhação cruel, Rodrigo Figueiredo havia aprendido que as palavras mais importantes de sua vida
foram aquelas que mais se arrependeu de dizer, porque foram elas que trouxeram Camila para sua família. E Camila havia provado que, às vezes, engolir as próprias palavras é o primeiro passo para encontrar a felicidade verdadeira. Fim.